Renato, eu trabalhava numa loja de móveis. Eu era crediarista e também era caixa, era um pouquinho de cada coisa. Minha rotina era bem cansativa, eu tinha que acordar cedo, basicamente às 6 da manhã, para chegar em casa às 7 da noite. Era um trabalho exaustivo, porque a gente sabe que é cansativo, você acorda cedo e praticamente era um trabalho muito chato e eu não gostava do meu trabalho. Como eu conheci o feltro, eu estava grávida de uns 5 meses mais ou menos e eu estava pesquisando alguma coisa para eu fazer para decoração do quarto da minha filha. E aí apareceu, acredito que seja um anúncio no Facebook do feltro, e a primeira peça que eu vi foi um ursinho e eu me encantei. Eu falei assim, meu Deus, que coisa linda, eu preciso comprar esse ursinho para pôr no quarto da minha filha. E pesquisando mais a fundo, eu vi que era uma apostila e que essa artesã ela ensinava o passo a passo de como você confeccionar esse ursinho em casa. Então eu me interessei assim e eu absolutamente já queria comprar e reproduzir para fazer para ela. A primeira peça que eu fiz foi um desastre total. Os pontos ficaram muito grandes, eu não sabia encher a peça, então ela ficava bem murchinha. E assim, eu não tinha nem como vender uma peça dessa, né? Eu não pensava em vender as peças quando eu comecei. O meu intuito mesmo era reproduzir a peça para colocar ali num cantinho no quarto da minha filha, para enfeitar. Eu percebi que eu poderia gerar renda quando eu cheguei no meu serviço muito estressada, porque eu estava grávida e eu não queria mais ficar ali, eu não queria mais trabalhar. Então eu pedi demissão. Eu saí de lá do serviço com uma mão na frente e outra atrás. Na época, assim, meu esposo ganhava muito pouco. E chegou uma moça lá em casa, que era uma amiga da família, e ela tinha uma loja de cortina. E ela falou assim, Bia, eu preciso de uns bichinhos do safari. Um hipopótamo, um macaquinho. Eu acho que você consegue fazer. Faz pra mim que eu te pago. E aí surgiu a ideia de eu fazer, assim, sem compromisso, né? Comecei a pesquisar moldes gratuitos. Já tinha mais ou menos uma leve noção, porque eu já tinha reproduzido a cabeça da ursinha assim, então eu sabia que eu tinha que ter feltro básico, uma agulha, uma linha, e aí eu reproduzi essas cabecinhas para ela. Pra gente que é artesã, a gente bota defeito em tudo, né? Não ficou bom, mas a hora que ela viu aquela cabecinha que ainda passava aquela tintinha na bochechinha de maquiagem, não tava cheia direitinho, ela se encantou. E falou assim, pode fazer mais 10 que eu vou comprar. E aí eu comecei a fazer bonequinhos pra ela e ela se apaixonou de um tanto que ela começou a comprar. E ela comprava 10, no outro mês ela encomendava mais 10. E aí eu acho que minha família ficou com dó e viu que eu tava me empolgando. E aí a minha mãe falava assim, eu quero que você faz uma bonequinha pra mim. Aí meu pai falou, eu quero que você faz um chaveirinho pra eu pôr no carro. Só que assim, eles não me pagavam não, sabe? Eu nem deixava também, mas eu comecei a me empolgar e comecei a postar foto, criei um Instagram e comecei a postar foto dos meus trabalhos, né? Que eram, na época, bem pouco. Era basicamente cabecinhas de ursinhos e dos bichinhos do safari. E assim que eu comecei a postar foto, começou a aparecer cliente, começou a surgir encomendas, uma coisa assim que eu nem esperava. E a partir daí eu falei assim, como é minha única fonte de renda, eu vou começar a vender. Minha maior dificuldade quando eu comecei era saber o que comprar. E quando assim, eu comecei a fazer muitas amizades no meio do feltro, né? Mas quando você chegava para aquela artesã que já era conhecida e perguntava assim, olha, como eu costuro esse bracinho? Eu vou utilizar a linha de meada? Eu vou utilizar a linha de costura? O que eu faço? Essa artesã ela não respondia. Mas se você precisava comprar um projeto dela, ela dava um retorno. Então assim, ao mesmo tempo que eu tinha dúvidas, eu não tinha ninguém para me auxiliar.
Então eu comecei a pesquisar conteúdos gratuitos no Google, no YouTube, então eu vi aqueles vídeos facinhos, para iniciantes no feltro, o que comprar, então tava escrito lá, linha de costura, agulha, cola, e aí eu comecei a comprar e comecei a fazer esse acervo de materiais com muito pouca coisa, então às vezes ia fazer uma peça, faltava coisa, eu ia no armarinho, buscava, e assim eu posso dizer que eu fui me descobrindo sozinha, porque realmente eu não tive a ajuda de ninguém que pudesse me auxiliar. Eu me senti muito insegura em viver do feltro, porque no começo é muito difícil, a gente realmente não tem o retorno que a gente espera assim que a gente inicia. Todo mundo aqui sabe que artesanato é muito difícil no começo, e a minha família, eu só tive apoio do meu marido. Eu não tive apoio da minha família, da minha mãe, assim, do meu pai. No começo, eles achavam que eu tava fazendo por hobby. Mas depois, que eles viram que eu tava indo a fundo mesmo, que aí eu comecei a investir alto. O primeiro investimento que eu fiz foi numa máquina de costura, que não foi barato. E aí a minha mãe falava assim, vai gastar dinheiro, a máquina vai ficar parada e você vai perder dinheiro, porque vai começar uma coisa que não vai dar retorno e vai parar. Então esse era o medo que eles tinham, né? Mas hoje eu posso dizer que a máquina de costura foi o melhor investimento que eu fiz na vida, porque através dela o meu artesanato assim fluiu e Deus só tem me abençoado nessa parte. A melhor parte de trabalhar com artesanato é que a gente trabalha em casa e a gente faz o nosso horário. É puxado? Porque às vezes a gente fica trabalhando de madrugada, acorda cedo, mas a gente não tem que sair, pegar um ônibus, não temos todo esse estresse de trabalhar com pessoas, de um chefe ficar no nosso ouvido, a gente é o nosso próprio chefe, então isso é a melhor parte pra mim, sem contar que eu fico com a minha filha o dia todo, então eu posso estar ali auxiliando ela, ajudando ela, essa é a melhor parte pra mim. Hoje eu divulgo meu trabalho nas redes sociais, que é o Instagram, o YouTube, mas o meu foco de vendas mesmo é o Instagram, tá? Então as artesãs chegam ali através de outras pessoas ou através de clientes que eu comecei fazendo, vendendo as peças, né? Então, um cliente que já fala pro outro e já te adiciona e já te segue. Então, meu foco de vendas mesmo é no Instagram. Eu já pensei em desistir sim várias vezes e eu falo que isso é uma via assim de mão dupla, porque a gente nunca tira essa ideia da cabeça. Eu não falo nem pela parte financeira, porque pra mim eu tenho um retorno muito bom das vendas de apostilas, mas eu falo assim, a gente passa por umas tristezas ao longo da nossa vida, como tal pessoa tá vendendo seu molde, tal pessoa pegou o seu molde sem comprar. Então essas coisas fazem a gente ficar muito triste. Então a gente sempre pensa em desistir. Mas aí vem aquele amigo que cutuca a gente e fala assim, você não vai desistir não, levanta essa cabeça e vamos pra frente. Então graças a Deus o artesanato tem me trazido muitas amizades. E a gente nem pode, né, pensar em desistir. Então vamos tirar essa ideia da cabeça e vamos seguir em frente. Pra mim, o que uma artesã de sucesso precisa ter é humildade. Essa é a palavra certa, sabe? Eu sempre tentei, assim, precisei de ajuda e sempre entrava em contato e eu era ignorada. Então hoje, qualquer pessoa, Fernando, que me perguntar qualquer coisa, eu paro tudo que eu tô fazendo e respondo. Eu ajudo, eu auxilio e eu jamais esqueço de onde eu vim. O feltro representa na minha vida tudo. É dele que eu tiro a minha renda, é dele que eu tiro meu sustento, é dele que eu passei em família, é dele que eu compro as minhas coisas. Então, hoje eu não vivo sem o feltro. O feltro pra mim é amor, o feltro é paixão. A dica que eu dou para quem tá começando é não desista, continue e lembre-se, você não precisa de ninguém para dizer que você é capaz, porque você é capaz. E o sucesso ele vem, tá? Não é sorte, é Deus, Deus abençoa e Deus coloca as pessoas certas na hora certa. E é como eu tô aqui hoje, foi na hora certa e no tempo certo.